Podcast Q3 Remuneração, um canal acima da média. Olá, você profissional de gestão de pessoas, especialmente de remuneração. Está começando mais um episódio do podcast Q3 Remuneração, um canal acima da média. Lembrando que o nosso programa é um oferecimento da Softtrend Tecnologia para Recursos Humanos. Eu sou Vanderlei Abreu, jornalista especializado em recursos humanos, e comigo está Matheus Oliveira, idealizador do Q3 Remuneração e sócio-diretor da RH Plus, Companhia da Remuneração, que vai dar alguns recados antes de iniciarmos o nosso programa. Olá, Matheus. Olá, Vanderlei. O anúncio de hoje é com relação ao CONAR, começa no próximo dia 18. Estaremos lá fazendo uma cobertura, entrevistando aí algumas pessoas da área de recursos humanos, as pessoas da área de remuneração que nos ver por lá, por favor, pode se aproximar, que teremos o maior prazer em conversar com vocês durante o evento, tá? Em relação aos nossos cursos, eles continuam. O curso presencial já está com data marcada para o mês de junho. Novidade. Tá? Para o mês de junho, agora que está voltando tudo ao normal, e os cursos online continuam a 1000 por hora, aí, graças a Deus. Muito bem, parabéns, que bom que está voltando aí os cursos presenciais. E hoje, o podcast Q3 Remuneração, um canal acima da média, traz um profissional muito experiente da área de remuneração. Antônio Carlos Crispim é graduado e mestre em administração de empresas pela Universidade Mackenzie. Seja muito bem-vindo ao podcast Q3 Remuneração, Crispim. Ok. Boa tarde, Matheus, boa tarde, Vanderlei. É motivo de grande satisfação e orgulho até receber esse convite do Q3 Remuneração, e estou à disposição para contribuir daquilo que for possível aí em relação aos nossos colegas e parceiros na área de remuneração. Bate-papo hoje vai ser tranquilo. É só lançar que ele mata no peito e caixa. Crispim é um grande amigo, além de ser profissional da área aí, é um grande amigo de longas datas, a gente tem muitos amigos em comum aí. Uhum. E muito obrigado, viu, Crispim? Muito obrigado por ter aceito o nosso convite e estar aqui com a gente. Vamos lá, conta um pouquinho aí da sua trajetória profissional, como é que você começou na área, onde trabalhou, quem foi seu grande incentivador aí? Perfeito. Eu estou na área de recursos humanos há aproximadamente, quando eu digo aproximadamente, é um pouco mais de 40 anos, né? Iniciei na área de recursos humanos no Banco Safra, adentrei pela área de administração de pessoal, um dos subsistemas de RH, e, paralelamente, foi quando eu comecei um curso de graduação em administração de empresas, né? Surgiu um processo seletivo na área de remuneração, eu me inscrevi, era uma área que eu já tinha interesse, e acabei migrando para essa área. Sempre tive assim, um perfil bastante prospectivo, né? A busca de informação, curiosidade acerca de uma nova área que se apresentava dentro de recursos humanos, e consegui já ir galgando as carreiras na área de remuneração, como analista trainee, analista júnior, analista pleno, né? E depois de mais ou menos 3, 4 anos no Banco Safra, eu tive uma oportunidade de trabalhar no segmento metalúrgico. Vocês têm memória de que aquele segmento era bastante agressivo, né? Nas práticas de remuneração, em função da atuação dos sindicatos e tal. Eu acabei parando numa empresa chamada Condule Condutores Elétricos. É uma empresa do segmento metalúrgico, e lá nós tivemos a oportunidade de implantar um plano de cargos e salários pelo método de pontos, cumprindo todas as fases, não é? Aí, nessa oportunidade, eu consegui atingir 2 objetivos. O primeiro foi realmente participar de um plano efetivo dentro da área de remuneração, onde todas aquelas fases que eram preconizadas, né, pela bibliografia da época. Eu até me lembro que nós nos reportávamos, antigamente teve um consultor que eu assisti, acho que é o Q38, ele se referiu a Benedito Pontes, né? Mas eu me lembro que eu sou da época de Zimpec, Beverly Green Zimpec. O pai de todos nós. O pai de todos nós. Exatamente, da Alberto Chiavenato. E nós fizemos um projeto interessante, e neste projeto foi onde eu encontrei, eu diria assim, o meu tutor, um grande incentivador para que eu permanecesse na área de recursos humanos, especificamente na área de remuneração, que eu acho que é o meu DNA. Ali eu descobri que era o meu DNA, a área de remuneração. Joel dos Santos Pinto.
bastante experiente, inclusive ele retratava para mim que naquela época ele já fazia parte de um grupo de profissionais de RH bastante expressivo e respeitado no mercado, que era o grupo de Diógenes, né? Não sei se é da memória de vocês. Perfeito. Então, ali eu tive uma experiência interessante e abriu bastante a porta para que eu pudesse depois migrar para as outras áreas, né? Dali, já com a experiência de implantação, eu fui para a área de remuneração do Banco Safra, né? Num tempo curto, eu vinha de 2 implantações, uma junto à Condula, depois numa outra empresa também do setor metalúrgico, chamado Vidal, fazia equipamentos para laboratórios hospitalares. Havia feito uma implantação, e no meu processo seletivo no Banco Safra, me deram para fazer uma simulação de plano, do Banco Safra, desculpa, do Hospital Israelita Albert Einstein, me deram para fazer uma simulação de plano de cargos. Felizmente, em função dessa experiência, em função de uma tutoria muito competente, eu tive bastante facilidade em fazê-lo e fui contratado para o Safra, e em alguns meses nós tínhamos implantado também o plano de remuneração para os profissionais da área de assistência à saúde e também para a instituição de ensino e pesquisa, porque o Einstein, como missão, é a prática de medicina com excelência de qualidade e a produção de conhecimento científico. Portanto, o Hospital de Medicina de Alta Complexidade e o Instituto de Ensino e Pesquisa. Foi, assim, uma oportunidade bastante interessante. Depois disso, eu tive a oportunidade de, então, assumir a área de recursos humanos. Aqui eu faço algumas considerações acerca de como essa experiência depois com o RH e a experiência que a gente tem em remuneração, como nos apoia, nos ajuda a entender como remuneração se relaciona com os demais subsistemas, né? E a importância dela. Então, foi esse o caminho que eu transitei. Einstein, depois alguns hospitais, algumas consultorias nas áreas a Camil Alimentos, com o programa já de participação em lucros e resultados, a lei 11.501, uma coisa assim, e são essas as expertises. Ultimamente eu tenho feito projetos de gestão de remuneração junto à consultoria Fator RH. Você chegou a trabalhar no Safra com Moacir, Jonas, Marquinhos? Moacir, Jonas, Marquinhos. A Mariana. Mariana não, Madalena. Madalena. João Tadeu Santana. Amigo de longas datas, né? Tive essa oportunidade. Maravilha. Bom, tantos projetos Crispim, que você trabalhou, Crispim, aí vem aquela pergunta clássica, né? A remuneração é despesa ou é investimento? Olha, eu acredito que é investimento, mas é um investimento com taxa interna de retorno, ok? É um investimento que dá para a empresa a condição de atrair, reter, motivar os profissionais, não é? Que é um desafio importante. Então, na minha opinião, é investimento. Assim como outras iniciativas, né, e outros instrumentos que são concebidos dentro da gestão de recursos humanos. Para mim, ele é investimento, sem dúvida. Crispim, a gente tem visto aí o advento tecnologia mudando o perfil do profissional de remuneração, né? Sim. Na nossa geração, era mais na raça, né? Era mais manual. Todavia, existe uma corrente aí que acha que a boa parte dessa atual geração ela deixa a desejar em termos de conhecimentos técnicos e conceituais. Eles entendem muito da parte tecnológica, mas a parte técnica eles deixam a desejar. Eu gostaria de ouvir a sua opinião a respeito. Tá? Muita gente que está em remuneração que não surgiu como nós, ou seja, não começou pela área de remuneração, caiu de paraquedas na área de remuneração e está tocando o barco como deve. E falta muito embasamento teórico, muito embasamento conceitual, né? Eu queria ouvir um pouco a sua opinião, já que você também trabalha como consultor e está em várias empresas aí atendendo o mercado. O que você acha disso, a respeito disso? Então, a minha percepção, Matheus, o que para nós foi um grande privilégio é que nós tivemos que, frequentando os IMPEC, fazendo implantações, fazendo planos de salários de maneira complexa, nós tivemos que também nos aprofundar em conhecimento estatístico, porque você tinha aquelas questões de ponderação, de análise de regressão. Alguns colegas, mais à frente eu vou citar em relação a isso, até aproveitar o seu Q38, aí o rapaz que falou de um projeto novo, o Cícero, né? Você percebe como nós éramos exigidos em relação a isso. Hoje, quando você tem a informática, ela é importante, mas ela te traz o resultado pronto,
né? Você alimenta os dados e você traz um resultado. Eu tenho a sensação que aquele momento em que a gente tinha aquele trabalho penoso, não é? De descrever a função, de agrupar as funções, de desenvolver um método de avaliação, seja ele por combinação binária, seja ele por método de pontos, a gente tinha que ter uma visão mais importante em relação a como isso refletiria em outras áreas de RH. Como é que poderia ser útil a informação que você extraía dentro de um critério que era metodológico, não sei se eu posso chamar de científico, né? E com respaldo bibliográfico, como eu já falei aqui de alguns autores, e hoje o que acontece? Já tem lá um resultado que ele bota os dados na máquina e os dados saem prontos, vamos dizer assim. Então, eu tenho a impressão que esse é um problema, é uma dificuldade, talvez, para os profissionais de agora. Se você chegar numa instituição, para um gestor de RH ou uma pessoa de RH que está nesse estágio, né, de começo de carreira na área de recursos humanos, digamos assim, sujeito às respostas tecnológicas, talvez ele tenha um pouco de dificuldade para entender e acompanhar aquilo que você diz em termos dessas tecnologias, dessas práticas e dessas metodologias. Por isso, talvez essa impressão que o mercado tem de que eles ficam no superficial, não é? Estão devendo alguma coisa. Então, se por um lado a tecnologia é importante, e ela porque ela torna o trabalho nosso mais penoso, ele perde a oportunidade de, por exemplo, porque eu acredito que a grande diferença de hoje é que não é que você vai abandonar o método que foi sacramentado, não é que ele está ultrapassado, mas se você conhece ele nas entranhas, você consegue fazer as adaptações necessárias a cada negócio. Perfeito. Não é? Perfeito. Então, alguns podem dizer, olha, eu não vou usar mais comitê porque eu não preciso. Outros abandonam, você vai mais à frente, a questão da pesquisa salarial, porque essa empresa não é voltada para o equilíbrio externo, ela tem uma segurança de que internamente ela está bem, está tranquila. Né? Então, assim, eu acho que essa sensação, ou essa percepção de que alguns estão devendo, talvez seja que na hora de fazer uma conversa acerca dessas metodologias que vieram ao longo do tempo que nós estamos 40 anos trabalhando sobre elas, debruçando sobre elas e procurando, através dela, produzir novas soluções, inovar a partir de algo que digamos assim, sacramentado, tem uma certa diferença. Talvez seja essa a percepção em relação a esses profissionais. Mas a tecnologia precisa acontecer para facilitar o nosso trabalho e a gente ganhar tempo em relação a isso e poder se dedicar às outras coisas, né? Com certeza, a tecnologia nesse sentido veio ajudar muito, né? Sim. Nem se discute. Nas décadas de 70, 80 e 90, a gente tinha os grupos informais, né? Sim. Que foram as nossas grandes escolas, né? Sim. A gente tinha o Grupisa tinha São Paulo, Rio, Espírito Santo, Paraná, Sim. Em Campinas tinha o DEASA, Araraquara tinha o Gerem, e outros mais aí que eu acabei esquecendo de citar aqui, né? Tinha a Par. Sim. A Par também formava, né? A Par tinha excelente curso e formou muita gente boa na nossa área, um curso de 40 horas, ou seja, perfeito. As empresas naquela época dispensavam os seus colaboradores para fazer um curso de uma semana, né? Hoje é impossível isso, né? Hoje, se for pensar isso, a empresa não... É 1-2 dias no máximo, e olha lá, né? Sim. Mas hoje em dia, até em função da tecnologia, como nós falamos anteriormente, tem os grupos virtuais. Sim. Né? Só que a interação, ela não se dá como se dava na nossa época, né? Ou seja, na nossa época existia uma transmissão de conhecimento. Existiam os subgrupos específicos, um para cuidar de pesquisa, um para cuidar da parte estatística, outro para cuidar de indicadores de RH. Então, assim, a gente aprendia muito naqueles debates, né? Perfeito. E hoje os grupos virtuais estão aí, existe uma troca, mas assim, a interação, o networking, né? Que naquela época nem existia o networking, não funciona. Eu queria ouvir você um pouco a respeito disso, Crispim. Perfeito. Esses grupos, acho que até para complementar a tua lista aí, a gente pode incluir o GISA, que era Grupo de Salários da Área Hospitalar, não é? Que você participou lá pelo Banco Geral, a APSA,
que você... A APSA, que perfeitamente. tínhamos colegas, apesar de algumas distinções que se faz em algumas áreas, nós tínhamos alguns colegas. Então, além dos grupos, além da oportunidade de ter esse relacionamento mais próximo, desse network, como você bem disse, nós também tínhamos a produção de pesquisas salariais, que podiam ser replicadas, né, para os participantes de grupos, e essa questão do network, do relacionamento, essa questão de estar mais perto, de dar para a gente uma intimidade maior com o nosso colega, independente da posição de sênior, da empresa se é de porte maior, de porte menor, de que segmento estava, mas a gente tinha um acesso melhor. Eu até me lembro bem, se você me permitir, eu gostaria de fazer uma referência a um colega nosso que era da APAR, e também era da parte de remuneração, no princípio, depois RH, da APSA, muito forte na questão estatística, que era aquele japonesinho, Ricardo. Eu não lembro sobre o nome dele. Ricardo Nakano, se eu não me engano. Isso, um sujeito eu mesmo, particularmente, fiz muitas consultas a ele, porque a gente aprofundava a questão metodológica, né? O conhecimento estatístico, que não era exatamente. fácil. Ricardo falava em testes de hipótese, Sturge, né? Sturge, alguma coisa muito complicada, que quando você usa a tecnologia, ela te dá um resultado, você nem permeia isso. Nem sei se deveria permear essa altura do campeonato. Mas faz muita falta, e acredito que agora, com essa não sei se extinção definitiva dessa pandemia, que a gente possa se reencontrar, né, para trocar figurinhas com relação a esses profissionais. E até trazer os novos, né, para poder fazer essa transição com essa multigeração, né? Ou multigeralização, nós estamos em outra geração, como é que funciona? Tem pelo menos 3 gerações aí ao longo dessa trajetória nossa? Eu acho que são 4, cara, 4 ou 5, para falar a verdade, viu? Pois então, como existe essa questão, né, da multigeração, que a gente possa ter essa oportunidade de compartilhar, não é? E era uma situação muito interessante, muito legal, que além de você ter a oportunidade de estar ali no grupo trocando informação, quando você visitava uma empresa para fazer pesquisa, né? Hoje você não visita mais a empresa, né? Sim. Você visitava a empresa para fazer pesquisa, depois, quando tinha o resultado, fazia uma reunião com todo mundo e entregava o resultado da pesquisa. Ou seja, você abria espaço, né, para um entendimento melhor dentro da área, para uma maior troca de conhecimentos, era algo mais rico, né? Sim, perfeito. Hoje em dia, eu ouço reclamação de alguns amigos nossos, profissionais da área, que existe uma determinada parcela aí que fala assim, não, eu estou no grupo XPTO de determinada consultoria e eu não respondo pesquisa, não sei, para aquelas empresas do grupo. Ou seja, esta proximidade que a gente tinha antes, um respeito profissional pelo outro, hoje parece que não existe mais, né, cara? Então, o cara que dá uma resposta dessa, ele esquece que amanhã ele pode estar na situação de precisar. Sim, perfeito. E alguém vai falar para ele, meu amigo, eu precisei de você, você me fechou a porta, né? Sim. É uma situação meia constrangedora até, né, cara? Eu contava com você para construir o meu painel aqui de empresas, né? Para eu montar os meus dados salariais, lembrando que a gente tem aquela reciprocidade de devolver para eles a informação, obviamente guardada, o sigilo, né? De quem paga para quem, tudo codificado. A gente tem realmente uma dificuldade em relação a isso. Mas eu penso que seria importante, e eu acho que você, pela tua experiência e pelo teu posicionamento dentro do nosso sistema de gestão de RH, teria uma função importante de conduzir esse processo de reestabelecimento, né? Recrudescimento dessa prática dos grupos de relacionamento, além daqueles que são à distância e, né? A propósito, deixa eu até aproveitar essa colocação do Matheus, né? Eu tenho visto muito na internet uma crítica aos profissionais de recursos humanos mais jovens, de que esses profissionais mais jovens estão olhando muito para o próprio umbigo, né? E o Matheus trouxe um exemplo aí, né, do que está acontecendo hoje na questão de pesquisas salariais, né? Eu queria a opinião de vocês dois. Vocês realmente têm notado que esses profissionais mais jovens realmente têm olhado muito mais para o próprio umbigo, né? E não têm praticado essa troca de informação que é tão necessária para a área de recursos humanos?
Espinha, bola é tua, depois eu respondo. O que acontece? Dependendo do porte da empresa, essa conversa, né, acerca de como é que vai ser o processo, o acesso às informações, às vezes não se dá lá com os analistas no primeiro momento, né? Às vezes tem um gestor, um diretor de recursos humanos que vai te fazer o primeiro atendimento. Dependendo de como isso vem de cima, compartilha, senão eu acho que facilita um pouco o nosso processo, né? Porque se colocar a gente com o nosso colega, nosso parceiro de informações, como haverá um compartilhar de experiências, né? A gente acaba se tornando mais acessível, ele acaba compreendendo um pouco mais as nossas necessidades, né? Então, eu acho, Matheus, não sei se você concorda, mas eu acho que essa abertura vem de uma maneira melhor quando ela vem de cima, para a gestão de remuneração, por exemplo, uma diretoria de recursos humanos, ou uma gerência que diz assim, nós temos um projeto e nós vamos participar, temos interesse em ter, como eu disse, quando você oferece as informações, você recebe o retorno desse mercado, as medidas de mercado, os benefícios praticados. Então, eu imagino que, se houver da direção de RH, eu até queria comentar aqui, que muitos dos nossos colegas que começaram naquela década, como na área de remuneração, acabaram se constituindo em gerentes de RH, né? Com visão de como é importante a informação de RH para os demais subsistemas de recrutamento, de treinamento, de medicina ocupacional. Então, essa conversa fica mais fácil. Eu penso que quando a orientação vem da parte de cima de um extrato da estrutura organizacional, de nível estratégico, a gente flui melhor. Eu concordo contigo, eu só gostaria de estar sendo um pouco mais objetivo com relação ao que o Vanderlei perguntou. Vanderlei, eu concordo com essa opinião, com essa tendência, vamos dizer assim, a respeito do que está acontecendo com alguns profissionais da área de remuneração, essa população mais jovem aí. Isso não acontece somente em remuneração, não. Acontece em treinamento e desenvolvimento, acontece em recrutamento e seleção, principalmente em recrutamento e seleção, que está utilizando aí a tecnologia para praticamente fazer todo o processo via tecnologia com o mínimo de contato possível com os candidatos, né? Está se isolando, né? Aquele contato pessoal que existia anteriormente está se isolando. Eu, sinceramente, não sei te dizer se isso é bom ou ruim, mas é um fato, né? É um fato que a geração mais antiga reclama em relação a essa geração mais nova, tá? Vamos esperar mais alguns anos aí para verificar como é que fica essa situação. Mas isso é fato, isso é fato. Perfeito. O Crispim, nós no Q3 temos visto o mercado de trabalho altamente aquecido para o profissional de remuneração, né? Se fala muito do aquecimento aí da área de tecnologia, mas o que tem surgido de vagas para a área de remuneração, né, o Vanderlei mesmo está instigando aí para a gente fazer um programa somente sobre isso aí, né? E é algo que a gente não via há muito tempo. Houve uma época que começou a ter aquele profissional generalista, surgiu aí o business partner, mas pessoas focadas com conhecimento específico em remuneração deixou de existir. E agora voltou com tudo, né? E são vagas boas, com boa remuneração, como sempre foi da nossa área, né? E numa profusão muito grande, né? Queria ouvir a tua opinião, você que circula aí o meio corporativo, né? Eu queria ouvir a sua opinião a respeito disso, se você também tem essa sensação, né? Se você também enxerga dessa forma como a gente tem enxergado aqui no Q3. Sim. Matheus, da mesma forma que você exemplificou, de que alguns eventos não são exclusivos da área de recursos humanos, né? Da área de remuneração, eu diria que em outras áreas, não só da área de remuneração, de qualidade, em outros setores, é preciso que ele tenha um conhecimento macro, holístico da área de trabalho. Por exemplo, vamos pegar então uma área de remuneração. Em um certo momento, é importante que o analista de remuneração ele tem uma visão macro de como funcionam os processos, quais são as missões de recrutamento e seleção, de medicina ocupacional, essas coisas todas. Mas ele não pode se afastar da habilidade, da sua habilitação específica, que é a área de remuneração, porque ela exige uma capacidade, primeiro, de fazer uma análise, fotografar as atividades,
por meio das inscrições, fazendo um registro. Tem um trabalho que é descritivo, mas também tem um trabalho analítico que envolve conhecimentos, inclusive de metodologia, de estatística, essas coisas todas. Não é? Então, o profissional ele vai precisar se especializar, né, nessas áreas de conhecimento. Conhecer como é que se processa um programa de participação de lucros e resultados, como é que se compõe o mix de remuneração, como é importante o salário fixo, mas como é importante o salário variável para compor essa remuneração, como isso vai impactar nos resultados econômicos e financeiros da uma instituição. Então, neste momento, o mercado ele precisa de um profissional que seja especializado nesse assunto, não é? Antigamente você nominava, em algumas empresas você tinha analista de recursos humanos, e eventualmente ele era colocado numa área e na outra, e era até interessante quando ele fazia um job rotation, mas para ter essa visão generalista. Agora, não há condição de você colocar, e pela nossa experiência a gente sabe disso, alguém que não tenha, pelo menos, feito algumas implantações para saber como é que se conduz um plano de cargos e salários. Pelo menos algumas implantações, você sabe como é que funciona isso da empresa. Então, eu acho que a tendência das empresas buscarem um profissional específico é em função da especificidade dessa atividade, como também é da área de treinamento, como é também da área de recrutamento e seleção. Não dá para ser só generalista, não dá para ficar na superfície. As empresas se apoderaram dessa informação e, por isso, estão buscando um profissional específico, na minha opinião. Legal, Crispim. Pegando o gancho justamente disso que você acabou de falar, você acredita que a área de recursos humanos, ela pode a área de recursos humanos, a área de remuneração, ela pode se descolar da área de RH e se tornar uma área independente dentro da empresa, ou seja, se reportando a níveis mais altos e separando de RH? Eu não acredito e nem torço para isso. Até porque a contribuição que a área, eu entendo que a área de remuneração é um subsistema dentro da gestão de recursos humanos. Lá na nossa apresentação, eu até comentei agora há pouco com o Matheus, eu acho que é o caso dele também, muitos dos nossos amigos, depois de fazerem uma trajetória na área de remuneração, até assumir funções de comando dentro da área de remuneração, acabaram assumindo a gestão de recursos humanos como um todo. E quando você faz isso, e aconteceu comigo lá no Hospital Israelita Albert Einstein, por exemplo, quando eu estava, não como consultor, mas como dentro do quadro ativo, você começa a ter contato com outras áreas de RH. Né? Então, eu entendo que elas são interdependentes. Eu acho que o que produz recursos humanos, ele dá subsídio para a área de recrutamento e seleção, dá subsídio para treinamento e desenvolvimento. Né? Então, essa área não deve ser descolada. Eu imagino que ela tem que trabalhar em conjunto. Existe um objetivo único, existe uma missão exclusiva para a gestão de RH. Na minha visão, não existe uma missão só para recrutamento e seleção, só para treinamento, só para desenvolvimento. Então, atrair, reter, motivar os talentos e construir instrumentos que façam com que eles tenham as melhores entregas que contribuem para o resultado do negócio é um trabalho de equipe, é um trabalho multidisciplinar. Né? E não precisa que as coisas sejam distintas ou sejam independentes para que isso aconteça. É a minha opinião. Não sei se o Matheus concorda. O Crispim, o plano de cargos e salários em uma empresa visa estabelecer o que a gente chama de equilíbrio, né? Equilíbrio interno com equilíbrio externo, né? A realidade empresarial exige a implementação de um plano de referência para esse equilíbrio? Como é que você vê essa situação do equilíbrio interno e externo? A formatação do plano de cargos, numa forma tradicional, inclusive dentro do método de pontos, ele entende que você precisa ter o equilíbrio interno, ou seja, ter um processo de avaliação para que você agrupe os cargos e que você encontre uma importância relativa entre um e outro. Né? Esse seria o equilíbrio interno. Por outro lado, a necessidade de você ter o equilíbrio externo também, saber como é que o mercado remunera essas funções. Então, a conjunção do equilíbrio interno com o externo é que dá, digamos assim, a estrutura salarial para que você produza um plano. Isso é o que a gente fazia tradicionalmente. Agora, na minha experiência, Matheus, já aconteceu de eu chegar em ambientes empresariais em que a empresa tinha uma convicção de que os valores praticados estavam muito acima de mercado. Talvez uma mediana, talvez um terceiro quartil. Então, mas mesmo assim, ela tinha problema de comparação interna, de valor relativo das funções. Então, eu entendo que dentro de uma formatação de um plano de cargos é importante as duas atividades. Depois, se tiver oportunidade, eu vou me reter ao Q3,
que é o processo do Cícero, que eu não sei se você lembra, ele diz que quando ele faz uma introdução, isso eu acho assim, importante pelo aspecto da inovação do trabalho que ele está trazendo, né? Aproveitando a experiência e o conhecimento aprofundado em estatística, mas ele diz que ele já enxerga que quando você contrata, essa contratação, o profissional já tem um salário de mercado. Né? A gente precisa entender um pouco mais esse modelo, mas você percebe que, assim, então, eu já vi empresas que ela queria apenas um processo de avaliação para saber como é que estava internamente. Então, a gente reconstruía a curva salarial com pesquisa aos valores internos praticados. Sim, entendeu? Perfeito. Então, essa é uma informação que eu já vi. Mas eu entendo que o equilíbrio interno é parte do plano de cargos, não é? Uhum. Muito bem, a gente estamos aí com um programa com um profissional muito experiente e por isso nós vamos precisar fazer um pequeno intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Lembrando que o nosso programa tem o patrocínio da Soft Trade Tecnologia para Recursos Humanos, a experiência em RH que a sua empresa precisa. Voltamos daqui a pouco, até já. Podcast Q3 Remuneração, um canal acima da média.